Um século após a morte de Joaquim Maria Machado de Assis, a obra do autor ainda é referência da nossa literatura. Neto de escravos alforriados, pobre e epilético, Machado viveu à frente do seu tempo. A linguagem do bruxo do Cosme Velho provocou uma verdadeira revolução na sociedade conservadora do século XIX. O romantismo presente na literatura da época cedeu lugar à modernidade das crônicas, contos e romances de Machado de Assis. A cidade do Rio de Janeiro do século XIX, onde Machado de Assis nasceu, é pano de fundo de toda a obra machadiana. Nascido no Morro do Livramento em 1839, o escritor viu a cidade se tornar uma capital urbanizada. Assistiu à chegada do telégrafo, da iluminação, do trem de ferro ao desenvolvimento da fotografia. Viu também surgir o mercado financeiro, a instalação de indústrias estrangeiras no Brasil, a abolição da escravatura e o fim da monarquia. Os personagens machadianos transitam por endereços importantes da época, como a Rua Mata Cavalo, atual Rua do Riachuelo, na Lapa, o Largo de São Francisco, a Rua do Ouvidor, no centro da cidade, e a Praia do Flamengo. O amor pela escrita fez Machado, ainda muito jovem, se aventurar no mundo da poesia. A primeira obra do gênero foi Crisálidas, em 1864. A inspiração percorreu outros estilos, como contos, crônicas e romances. Depois, Machado adotou características únicas que fazem as obras se destacarem no mundo literário. Machado escreveu textos que despertaram e despertam muitas interpretações e sentimentos. Assim, apenas com o ensino primário, o escritor passou a ser admirado e respeitado por intelectuais de dentro e fora do Brasil. Machado compreendeu, entrou no mundo das letras e foi de uma forma extremamente inusitada pela situação de um país do século XIX, um menino pobre, e uma vida bastante complicada, e a maneira como ele chegou às letras é de um estranhamento imenso na nossa literatura, e essa admiração ela começa exatamente desde o momento que ele começa a produzir não só os seus romances, mas as suas crônicas, os seus contos. A obra do autor, que escrevia em inglês e francês, foi traduzida para diversas línguas. Ele foi considerado o escritor mais internacional do século XIX. Rodou o mundo sem nunca ter saído do Rio de Janeiro. Machado de Assis é um desses autores cuja obra é atual e permanece. E por que ela permanece? Por que 100 anos depois de sua morte ele vive? Vive porque ele trata de temas que a ferrugem do tempo não conseguiu eliminar do nosso psiquismo humano. Em 1896, Machado funda a Academia Brasileira de Letras e ocupa a cadeira de número 23 como primeiro presidente. Mas uma série de doenças dava indício de que a posição na BL teria um fim precipitado. A permanência no cargo terminou em 1908. Nos 12 anos como presidente, escreveu diversas obras, entre elas Dom Casmurro. Nesse romance, Machado apresenta a personagem Capitu, o ciúmes e o enigma que permanece há mais de um século. Afinal, Capitu traiu ou não traiu o marido? São as economias do dinheiro que você deixava para as despesas da casa. Tudo isso
Não é muito. Foi o que a avarenta da tua esposa pôde economizar ao longo dos anos. Quem foi o corretor? Seu amigo, Ezequiel Escobar. Mas como é que ele não me disse nada? Eu passei-lhe o dinheiro há poucos dias, pedi segredo. E hoje ele veio trazer os papéis. Capitu. O que vamos fazer com isso? São suas? Não, são nossas. Guarde contigo. Está bem. Capitu. Você faz a vida ter sentido. O que foi que eu fiz? São apenas ações. Não, não são as ações. É todo o cuidado que você teve para revelar em um dia o cuidado de todos os dias. Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação.